Nancy Nem queria apenas passar alguns dias em um retiro de yoga, relaxando e curtindo a natureza da Guatemala. Porém, Nancy não retornou para casa com o grupo que participou com ela do retiro. O desaparecimento de Nancy Neng aconteceu em outubro de 2023, e o seu caso ainda está aberto. Por isso, ao assistir o vídeo completo, talvez você possa verdadeiramente ajudar na solução deste misterioso caso que tem conflito de versões e informações, além de deixar algumas questões a serem respondidas. Você está no Teoria 78. Nancy Neng é uma jovem americana de 29 anos que trabalhava no Distrito Escolar Unificado de Alhambra, na cidade de Monterey Park, na Califórnia. Em seu trabalho como assistente escolar, ela mantinha contato especialmente com alunos com necessidades especiais. Quem a conhecia costuma dizer que ela tinha um grande coração e estava sempre disposta a ajudar os outros. Nancy também tinha um lado aventureiro e gostava muito de viajar, fazer trilhas e até mesmo já havia saltado de paraquedas. Outra atividade que era muito importante para a vida de Nancy era a yoga. Há alguns anos, a mulher conheceu um estúdio de yoga e passou a praticá-la quase que diariamente. Nancy se apaixonou pela forma como a yoga mudou a sua vida. Para ela, essa prática era ideal, pois conseguia fazer sozinha e lhe trazia um momento de reflexão interior e meditação. Ela passava vários minutos concentrando-se em sua respiração e paz interior. Sempre após as práticas, ela se sentia mais leve e pronta para ajudar os outros por meio de seu trabalho ou em sua vida pessoal. Por conta de sua paixão pela yoga, em 2022 ela participou de um retiro que aconteceu na Guatemala. Este retiro de yoga se chamava Be the Change, ou Seja a Mudança, em português. Nancy amou tanto a experiência que em 2023, assim que soube que o retiro iria acontecer novamente, se inscreveu rapidamente. Ela mal podia esperar para ver as lindas paisagens da Guatemala, em especial do Lago Atitlán, onde os participantes iriam se hospedar nas proximidades. O anfitrião e instrutor de yoga seria o mesmo do ano anterior. As atividades pareciam ser semelhantes e com certeza ela iria encontrar pessoas com a mesma mentalidade da dela. Não havia como algo dar errado, seria perfeito. Então, no dia 12 de outubro de 2023, Nancy se reuniu com sua família para celebrar o aniversário de seu irmão. O jantar foi ótimo e ela estava tão empolgada com a viagem que não conseguia falar em outra coisa. Afinal, ela embarcaria dali a 2 dias para passar 7 dias no retiro na Guatemala. Dessa forma, ela iria para o retiro no dia 14 e voltaria no dia 20 de outubro. Chegando à Guatemala, Nancy escreveu pelo celular para sua família nos Estados Unidos. Disse que já havia se acomodado no local onde seria o retiro e queria manter o telefone desligado para que pudesse aproveitar os dias seguintes da melhor maneira possível, sem distrações. Apesar de ser um retiro de yoga, é claro que haviam outras atividades durante os dias e as noites que os participantes estariam na América Central. Por isso, no dia 19 de outubro, o grupo foi até o Lago Atitlán para fazer um passeio de caiaque. O Lago Atitlán fica localizado na Cordilheira de Sierra Madre e surgiu há quase 84 mil anos, após uma supererupção vulcânica ter acontecido na região. Este lago é conhecido por ser o mais profundo da América Central, podendo atingir cerca de 340 metros de profundidade. Até mesmo por isso, o lago é um grande atrativo para os turistas do local, que o frequentam em busca de atividades ao ar livre e, para quem sabe, manter contato com algum tipo de vida aquática. Neste dia de 19 de outubro de 2023, 10 participantes do retiro, entre eles Nancy, pegaram 10 caiaques em uma empresa de locação e partiram para o lago. Por volta do meio-dia, os 10 estavam muito animados para explorar o local. Ao entrar na água com o caiaque, Nancy não conseguia esconder sua felicidade. Seu sorriso estava de orelha a orelha e ela não podia esperar mais nenhum minuto para que a aventura começasse. Ela sentiu o frescor da brisa sobre a sua pele e o cheiro do lago invadiu seus pulmões. Nancy realmente estava grata por poder viver aquela experiência em contato com a natureza e com pessoas muito agradáveis como companheiros de viagem. Porém, quando o grupo voltou, um dos donos da empresa de locação de caiaques notou que apenas 8 pessoas tinham retornado. Ele esperou por mais alguns minutos e pôde ver ao longe mais um caiaque vindo em direção ao cais. Ao chegar à margem, uma mulher aparentemente chateada desceu do caiaque, foi amparada pelo líder do retiro e se juntou ao grupo que lhe esperava. Os 9 simplesmente não pagaram pelo aluguel dos caiaques
e foram embora rapidamente. Nancy Neng havia sido deixada para trás. No dia seguinte, ainda sem ter sido paga pelo grupo do retiro Be The Change, a empresa de aluguel de caiaques entrou em contato com o hotel onde os participantes do retiro estavam hospedados. Além disso, a empresa estava preocupada com a falta de um dos caiaques e de aparentemente a pessoa que havia entrado no lago com ele. Contudo, a empresa de locação se surpreendeu ao saber que o grupo inteiro, menos de 24 horas após terem terminado seu passeio no lago, havia arrumado suas coisas, feito check-out e aparentemente antecipado a volta aos Estados Unidos. O que mais chocou o representante da empresa foi que Nancy não havia feito check-out, o que lhe confirmava que não era apenas o caiaque que estava desaparecido, mas uma pessoa também. Para ele, parecia muito estranho todas aquelas pessoas terem ido embora e deixado uma participante do retiro para trás. De acordo com relatos, quando os outros 9 participantes do retiro fizeram o check-out, o hotel foi informado de que eles não sabiam o paradeiro de Nancy e que ela não iria fazer o check-out junto com eles. O hotel então teria tentado localizar Nancy e, ao não obter sucesso, o gerente do lugar foi quem finalmente reportou às autoridades o desaparecimento de Nancy. Isso aconteceu pouco mais de 24 horas depois de a mulher ter sido vista pela última vez. Logo que ficaram sabendo do desaparecimento de Nancy, as autoridades imediatamente entraram em ação. Afinal, o último local onde ela havia sido vista era o lago Atitlán, então era óbvio que a vida da jovem poderia estar em risco. Após irem ao quarto de hotel de Nancy buscar por mais informações a seu respeito, iniciou-se uma busca visual pelo lago. Sem sucesso, a Marinha da Guatemala foi contactada para ajudar nas buscas. Foi durante essa pesquisa do local que o caiaque que havia sido usado por Nancy foi localizado. Porém, não havia nenhum sinal da mulher. Em meio a tudo isso, a família de Nancy estava sem saber o que se passava. Fora uma ligação estranha de uma pessoa desconhecida recebida pelo pai de Nancy, que dizia que ela não iria retornar do retiro, eles não sabiam o que estava acontecendo com ela. A ligação apenas serviu para alarmar a família. Afinal, a pessoa apenas tinha dito que Nancy não voltaria, mas não explicou o motivo e nem disse quando ela iria retornar. O que estava claro era que parecia haver algo de muito estranho ali. Então, o pai de Nancy decidiu ligar para o hotel em busca de mais informações. Foi apenas nesse momento que a família ficou sabendo que a mulher havia entrado no lago e que não havia mais sido vista desde então. Enquanto isso, as autoridades da Guatemala continuavam as buscas. Os 2 lados do lago haviam sido vasculhados por helicópteros e estavam pesquisando, por meio dos padrões de vento, para onde as águas do lago poderiam ter arrastado o corpo de Nancy, com ou sem vida. Além disso, equipes de mergulho foram enviadas ao local e se esforçaram ao máximo para tentar encontrar alguma pista. Porém, esse tipo de equipe consegue vasculhar até algo em torno de 40 metros de profundidade, e o lago, em sua maior parte, atinge mais de 100 metros de profundidade. A triste realidade era que eles estavam procurando uma agulha no palheiro. Depois de 72 horas de busca, no dia 23 de outubro, seguindo o protocolo de buscas da Guatemala, a busca por Nancy foi finalizada. Dali em diante, as autoridades não poderiam mais investir esforços e dinheiro na procura por ela. Em decorrência disso, a família de Nancy imediatamente começou uma campanha de arrecadação de fundos para colaborar com as buscas que prosseguiriam por conta própria. No mesmo dia, foram contratados barcos e pilotos para reiniciar as buscas no lago. Além disso, a família fez um apelo aos moradores do local para que colaborassem com a tentativa de localização de Nancy, o que foi atendido por muitas pessoas. Já em 30 de outubro, 11 dias após o desaparecimento de Nancy, a sua família conseguiu contratar helicópteros para percorrer a região. Não podemos nos esquecer que o lago Atitlán é muito grande, tendo cerca de 12 quilômetros de comprimento. Após o encerramento das buscas pelas autoridades guatemaltecas e em meio às investigações particulares financiadas pela família de Nancy, o escritório do Procurador-Geral da Guatemala fez uma declaração, informando que ainda não haviam conseguido interrogar nenhum participante do grupo do retiro, pois eles haviam partido para os Estados Unidos sem falar com ninguém. No dia 14 de novembro de 2023, a empresa da equipe de buscas contratada pela família de Nancy emitiu um comunicado dizendo que 95% do lago já havia sido vasculhado, sem que houvesse sido encontrado nenhum sinal da jovem. Ainda nesse comunicado, um pedido importante foi feito. A equipe de buscas pediu para que a última pessoa a ter visto Nancy com vida e o líder do retiro aparecessem
e dessem suas versões sobre o caso. A empresa disse que não divulgaria o nome específico dessas pessoas, mas que eles estavam em uma lista no Instagram da empresa, como pessoas importantes para o caso. Assim, diversas pessoas foram ao Instagram da empresa e identificaram o nome das pessoas, que inclusive passaram a receber ameaças pela internet. Como o caso ainda está aberto e não há qualquer conclusão definitiva sobre a responsabilização de qualquer pessoa sobre o desaparecimento de Nancy, optamos por não citar o nome dessas pessoas em nosso vídeo, apesar de estes nomes serem facilmente encontrados na internet. O objetivo do nosso canal é contar histórias interessantes, e nesse vídeo específico, talvez ser uma ponte para pessoas que possam colaborar com a elucidação dos fatos. Não dispor quem quer que seja que pode ou não ter algum tipo de culpa pelo que aconteceu com o personagem principal de nossa história. Assim, a partir desse momento, a última pessoa que viu Nancy viva, uma mulher, será chamada de a testemunha, e o instrutor de yoga e líder do retiro será chamado de o líder. Dessa forma, as pessoas descobriram que a testemunha é uma advogada e defensora pública no condado de San Bernardino, na Califórnia. Essa descoberta fez com que as pessoas que estavam acompanhando o caso de Nancy se revoltassem, pois para elas, o fato de a testemunha ser uma operadora do direito fazia com que ela tivesse uma obrigação moral maior em tentar ajudar na elucidação do caso, e não simplesmente se calar. Em 23 de novembro de 2023, Nick, irmã de Nancy, deu uma entrevista à NBC e disse que esperava que a testemunha e o líder viessem a público e contactassem as autoridades para passar mais informações sobre o que aconteceu de fato com Nancy no dia 19 de outubro. Na mesma reportagem, foi divulgado um comunicado do líder, dizendo que ele ainda não estava pronto para falar publicamente sobre o que aconteceu, mas afirmou estar mantendo contato com a família de Nancy e com as autoridades da Guatemala desde o início do caso. Ele ainda disse que conversou com o FBI para tentar ajudar no encerramento do caso de Nancy. Foi nessa época que a testemunha também deu a sua versão dos fatos. Você está gostando do vídeo? Dê um like para que o YouTube saiba que nosso vídeo é interessante e indique para mais pessoas. Caso você ainda não seja um inscrito do canal, peço que se inscreva para que não perca nenhum de nossos casos tão intrigantes e misteriosos como o de Nancy Ning. Por meio de um comunicado emitido por um advogado, a testemunha finalmente deu sua versão dos fatos. De acordo com esse comunicado, a testemunha disse que prestou todos os esclarecimentos ao FBI e às autoridades guatemaltecas. A testemunha disse que o grupo inteiro foi para o lago no dia 19 de outubro de 2023, mas que não permaneceram juntos por todo o tempo em que estiveram naquele local. Por isso, a testemunha decidiu ir para uma parte do lago em que ele muda de cor, por conta da diferença de profundidade de uma região do lago para a outra. Sozinha, a testemunha seguiu com seu caiaque até que começou a notar que estava se afastando muito do grupo e que a correnteza estava ficando cada vez mais forte. Por conta disso, ela decidiu dar meia volta e se reunir com o grupo novamente. Ao fazer isso, a testemunha se encontrou por acaso com Nancy em um determinado ponto do lago. As duas se cumprimentaram rapidamente e a testemunha disse que estava voltando porque a correnteza havia ficado muito forte naquele local. Então, Nancy disse que estava com muita vontade de nadar no lago, mas a testemunha recomendou que ela não fizesse isso, que seria muito perigoso. Apesar do conselho da testemunha, Nancy saiu do caiaque e entrou no lago para se refrescar. A testemunha ficou preocupada ao ver a outra mulher fazer isso, e permaneceu por perto. Ao notar que Nancy estava se afastando do caiaque, a testemunha teria remado até o caiaque de Nancy para segurá-lo. Com muita dificuldade, a testemunha manteve uma perna em seu caiaque e a outra na da outra mulher, para que ele não fosse levado pela correnteza. Mesmo nessa posição desagradável, a testemunha tentou levar o seu caiaque e o de Nancy até o local onde a outra mulher estava nadando. Com muito esforço ela teria conseguido se aproximar, mas o caiaque de Nancy acabou escapando novamente. Foi nesse momento que a testemunha mais uma vez se virou para buscar o caiaque. Logo após conseguir recuperar a embarcação, ela virou novamente em direção a Nancy, que havia desaparecido no lago. De acordo com o comunicado do advogado, a testemunha assim que saiu do lago se dirigiu imediatamente às autoridades guatemaltecas para informar o que havia acontecido e nunca se recusou a cooperar com as buscas. Porém, ela não era familiarizada com o local e não sabia dizer ao certo onde Nancy havia desaparecido. A família de Nancy Ning continua em sua busca por maiores explicações, e até mesmo pelo corpo de Nancy. Afinal, apesar de estarem muito angustiados com isso, eles sabem que a possibilidade de Nancy realmente ter se afogado é muito grande. De qualquer forma, eles ainda têm esperanças de que ela pode ter ido para alguma das margens do lago e se salvado,
e questionam a participação da testemunha e do líder do retiro nas investigações, dizendo que eles poderiam ter feito mais para ajudar nas buscas em época mais próxima aos fatos. A família diz não entender as inconsistências nas informações trazidas pela testemunha e pelo líder, pois, de acordo com os familiares de Nancy, eles tiveram acesso a mais de 100 páginas do relatório das investigações da polícia guatemalteca, e nele não consta qualquer depoimento da testemunha ou do líder, ao contrário do que eles afirmaram posteriormente. Segundo o relatório a que a família teve acesso, o Ministério Público local disse não ter conseguido obter um depoimento da testemunha e do líder, pois o grupo foi embora do país logo na manhã seguinte ao ocorrido. A família de Nancy continua com suas investigações e mantém ativa uma conta no site GoFundMe, onde qualquer pessoa pode colaborar financeiramente com as investigações. Se você acredita que pode ajudar de alguma forma, acesse o site que tem o link na descrição do vídeo. Eles mantêm esperanças de realizar buscas com submarinos e sonares no lago. De qualquer forma, o caso mantém abertas diversas perguntas que possivelmente jamais serão respondidas. Por que o grupo foi embora da Guatemala sem aparentemente falar com a polícia? Por que não há registros dos depoimentos prestados pela testemunha e pelo líder da polícia da Guatemala? Os outros 7 participantes do retiro não têm nada a dizer sobre o caso? O que aconteceu com Nancy realmente foi um triste acidente? Ou algo mais sinistro pode estar por ser revelado? Como o caso ainda está aberto e as investigações em andamento, se alguma atualização importante vier à tona, iremos informar aos nossos inscritos do canal. Se você não for inscrito, inscreva-se para não perder os próximos vídeos e qualquer atualização importante do caso de Nancy Meng. Não saia do vídeo antes de conhecer um pouquinho de outro caso semelhante ao de Nancy. Um homem decide passar 3 meses em uma pequena cidade no interior do Colorado, nos Estados Unidos. Ele quer realizar o sonho de escrever um livro durante esse período. Neste local, o homem conhece a história de uma outra pessoa que se parece muito com ele. O que parecia apenas uma coincidência, acaba por se tornar uma história que mistura realidade, loucura e um mistério que persiste por mais de 30 anos.